Oi, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um tema na área da educação. Bom, esse tema é um tema que eu estou sendo muito requisitada no site onde eu dou aula hoje. Para quem não sabe, eu dou aula particular no site chamado Profis. E muitas pessoas vêm me procurando, pedindo dicas, orientações, aulas voltadas para como escrever melhor. Tá? Então esse vídeo é trazendo algumas dicas, algumas orientações muito importantes, que apesar de parecer dicas listadas, são coisas que demandam tempo e dedicação para a gente melhorar a escrita. Não vai ser uma aula particular, não vai ser uma leitura apenas que vai mudar o seu estilo de escrita, ou vai criar um estilo de escrita do jeito que você quer, ou até mesmo um novo jeito de falar, melhorar aí a sua norma culta, melhorar a sua forma de falar e de escrever. Então, é uma dedicação, é a constância que vai fazer toda a diferença. Então, eu preparei uma aula para os meus alunos do Profis e aí eu separei, aqui algumas das informações que eu trouxe em tópicos dos slides de uma das aulas que eu fiz para um dos meus alunos adultos, E aí geralmente eu vou adaptando algumas coisas porque as aulas no Profis eu dou de acordo com a demanda do aluno. Então, eu separei aqui para vocês uma informação dos slides que eu botei aqui, 12 dicas importantíssimas para você escrever melhor. Bom, então vamos lá. Muita gente me pergunta, como é que eu posso melhorar a escrita? Melhorar a escrita é um conjunto de fatores. E eu pretendo fazer um outro vídeo falando aqui também de atividades, exercícios que vão fazer você exercitar a escrita. Mas o primeiro tópico que eu coloquei aqui é estudar a ortografia. Então, muita gente escreve errado porque não sabe a ortografia, porque escreve muitas palavras erradas. Então, fica na dúvida ali se é com S, um S, dois S, um R, dois R, se é com S ou com Z. Não sabe quando é que o S tem um som de Z. Enfim, não sabe utilizar a ortografia. Então, a primeira coisa que eu falo é estudar a ortografia. Por isso que eu digo que não vai ser uma aula particular que vai resolver a sua escrita. É uma questão de você ter as aulas, sim, com uma professora, um professor que pode te orientar, te trazer as informações, mas você precisa estudar, você precisa praticar e você precisa se dedicar. Mas a ortografia é um ponto indispensável para melhorar a sua escrita. Bom, outra coisa é dominar a norma culta. Muita gente ignora a norma culta, principalmente no dia a dia. As redes sociais, o WhatsApp principalmente, faz a gente, de certa forma, ignorar a norma culta. Então, uma coisa que a gente tem que saber é qual é a norma culta da nossa língua portuguesa. E para isso a gente também tem que estudar e conhecer. Então, ter uma gramática, ter livros da língua portuguesa, principalmente gramática da norma culta, de acordo com o novo acordo ortográfico, que não é tão novo assim, mas muita gente ainda estranha. Então, a norma culta e a ortografia são duas coisas que você precisa saber. Eu preciso dominar totalmente? Se você conseguir e puder, é excelente. Mas tem que saber, pelo menos, o básico do básico para não cometer alguns erros que às vezes são gritantes em um texto. Bom, separar um tempo maior para escrever. Muita gente quer escrever melhor, mas não quer se dedicar à escrita. Então, você quer escrever melhor, você tem que se dedicar à escrita. E aí vem o vídeo que eu vou fazer aqui depois falando sobre isso, sobre algumas coisas simples do nosso dia a dia, que exercita a escrita. Às vezes a gente tá meio preguiçosinhos, sem querer fazer escrita. A gente quer, até na hora que vai fazer uma pesquisa no Google, a gente quer usar o áudio do Google para não ter que escrever. Como é que eu vou ter uma boa escrita se eu não pratico a escrita? Então, a gente precisa separar um tempo maior para escrever se a gente quer melhorar a escrita. É aquela máxima, a prática leva à perfeição. Se eu me poupo até de escrever nos mínimos detalhes, vou mandar um WhatsApp, vou fazer uma pesquisa, eu gravo o áudio para poder mandar. Lógico que o áudio no WhatsApp é muito mais prático, eu uso muito, Não estou aqui condenando o áudio no WhatsApp, mas o que eu vejo é até coisas simples que a gente quer pesquisar ali no Google. Ao invés de a gente escrever, a gente vai lá no áudio, a gente quer a forma mais fácil. Só que a forma mais fácil às vezes prejudica a gente em outras questões, como perde o hábito de escrever. Então, dominar a escrita é também praticar a escrita. Bom, aprender o uso da vírgula. Gente, a vírgula faz uma diferença absurda em uma frase. Você pode escrever a mesma frase e trocar a vírgula de lugar. Em dois momentos, em duas situações diferentes, a mesma frase vai ter dois sentidos completamente diferentes. Então, um não seguido de uma vírgula, um não sem vírgula, vai ter significados totalmente diferentes. Um sim e assim sucessivamente.
Então, uma vírgula faz total diferença. Muita gente fala, eu não sei o uso da vírgula. Tem algumas regras, né, que aí vem a questão de você ter uma aula sobre pontuação, de você estudar sobre as pontuações, mas também tem um pouco de bom senso e de pausas. A vírgula, o principal objetivo da vírgula é fazer a pausa, seja para respirar, para dar entonação ou para dar sentido a uma frase. Então, se você quer dar aquela pausa naquele momento, tem que ter a vírgula. Se você queria dar aquela pausa naquele momento da frase e você não coloca a vírgula, pode mudar completamente o sentido da frase. Então, aprender a usar a vírgula é muito importante para que faça uma boa escrita e, consequentemente, seja melhor compreendido por quem for ler o seu texto. Não ignorar acentos. Com o novo acordo ortográfico, facilitou um pouco, porque a gente tem menos acentos diferenciais, mas ainda tem. Né? Mas antigamente a gente tinha mais acentos diferenciais. O que seria o acento diferencial? Uma palavra que escreve do mesmo jeito e que o acento é que muda. Mas ainda existe palavras assim. Então você pode ser mal compreendido porque você não colocou o acento ou porque colocou o acento no lugar errado. Um exemplo que eu sempre dou é sabia, sabiá e sábia. São as mesmas letrinhas, né? S-A-B-I-A, escreve do mesmo jeito, mas o acento vai fazer toda a diferença se você está falando sábia, sabia ou sabiá. Então, o acento faz toda a diferença em várias palavras e pode mudar completamente o sentido da frase. Então, aprenda a usar o acento. A leitura também ajuda você a identificar quais são as palavras que têm acento e onde vão esses acentos. Não criar o hábito de abreviar. Gente, o WhatsApp vicia nisso. Cuidado, abreviar demais faz você às vezes até esquecer qual é a forma correta de escrever. Então a gente não pode criar tanto hábito de abreviar. A gente está com um mau costume muito grande de abreviar. Chega ao ponto de às vezes o aluno escrever para mim e eu perguntar, gente, eu não estou entendendo, me sinaliza o que é que você quer dizer? Essa abreviação que você está usando eu não conheço. Então já teve situações de alunos mandar mensagem para mim e eu realmente não compreender, né? Então a abreviação é aquela coisa que eu falei do áudio também. Você quer ser mais rápido, quer ser mais prático, mas às vezes você não é compreendido. E, além disso, você acaba até às vezes se acostumando tanto a abreviar que esquece. Imagine uma pessoa que tem um costume muito grande de abreviar em um WhatsApp, chega numa redação, numa prova de vestibular, de concurso, ou até da escola mesmo, e vai lá e bota abreviação e perde ponto por causa disso. Então, cuidado com as abreviações. O VC é o mais utilizado no dia a dia, mas a gente tem de todo tipo, já teve coisas que eu realmente não entendia e as pessoas estão cada vez mais viciadas em abreviar. Tem gente que eu sei que já me confessou, já teve alunos meus que confessaram que abrevia porque não sabe como escreve a palavra certa. Mas é melhor dar um Google, né? Vai lá no Google e ver como é que escreve aquela palavra que vai te ajudar bastante. Evite oralidades. O que significa isso? A gente fala muita coisa diferente do que a gente escreve. Tem a ver com sotaque, tem a ver com a nossa oralidade mesmo. Então, tem palavras que a gente parece que termina com I e é com E, né? Que termina com U, mas é com O e assim sucessivamente. Então, evite escrever do jeito que você fala, porque nem sempre a forma que você fala é a forma que você escreve. Você tem que realmente saber a forma de escrever, porque tem as gírias, tem os sotaques, tem os vícios de linguagem, tem a oralidade que pode interferir na sua escrita. Leia seu texto em voz alta, isso faz total diferença. Quando você começa a ler o seu texto e você vê ali a sua voz falando o seu texto, você vai ver diferente. Ou você mesmo lê ou você pede a outra pessoa para ler. Mas ler em voz alta é diferente de você ler em silêncio, ler na mente. Você vai conseguir identificar erros que você não identificaria se lesse apenas pela mente. Corrija quantas vezes for necessário. Às vezes a gente fica com preguiça, a gente não quer, a gente perde a paciência de ficar lendo e relendo, revisando e corrigindo o texto. Mas isso vai fazer o seu texto ficar melhor e também vai te fazer ficar melhor na escrita, porque você vai aprendendo com seus erros. Eu sempre falo para os meus alunos, não há problema em errar, há problema em não querer corrigir ou não querer aprender a forma correta. Bom, na dúvida da ortografia correta,
Essa é uma dica que eu dou muito para os meus alunos. Escreva todas as formas possíveis e compare. E aí você vai ativar a memória visual. Então, por exemplo, você quer escrever uma palavra, e lógico, você vai conseguir ativar a memória visual mais se você tem o hábito da leitura, né? O hábito da leitura ativa a memória visual. Mas você está na dúvida de como escreve uma palavra? Escreva de todas as formas que é possível. Se é com S, se é com cedilha, se é com 2S, se é com Z, enfim. Coloque todas as formas possíveis e visualize. Quando você visualizar ali todas as formas possíveis, você vai ver as que estão estranhas e vai por eliminação. E aí você ativa a sua memória visual e você elimina as erradas e fica com menos chance de errar. E lógico, o dicionário e dar um Google ajuda muito. Tá na dúvida como escrever? Antigamente a gente usava mais o dicionário, hoje é mais prático dar um Google. Mas vai lá na internet e olha como é que se escreve aquela palavra. Porque a gente tem hoje como corrigir sem precisar de um professor, sem precisar de pai e mãe do lado para corrigir todas as palavras. Às vezes a gente não corrige por preguiça. Então, quer escrever bem? Começa a corrigir todas as palavras que você está com dúvida. Escreve de mais de um jeito para poder identificar o erro e assim você aprende com o seu erro. Bom, conhecer a gramática e suas regras, então quem quer escrever bem tem que conhecer a nossa língua portuguesa, tem que conhecer a gramática. Eu sei que às vezes é chato, nossa língua não é uma língua fácil, não é todo mundo que gosta, eu não sou uma expert em língua portuguesa, não sou formada em letras, sou formada em pedagogia, mas se você quer escrever bem, você tem que sim se dedicar a entender, a conhecer a gramática. E o último, mas não menos importante, pelo contrário, é o mais importante de todos, leia sempre. A leitura, o hábito da leitura, que vai melhorar a sua escrita. Se você ler mais, você pega mais jeitos de leitura, mais jeito de escrita, desculpa. Então você pega mais formas de escrever, você vai começar a entender ali estilos de escritas. Você vai ativar a memória visual, porque você vai ver as palavras, então você vai ver as formas corretas de escrever. Então você vai aprender tanto estilos de escrita, como também a ortografia através da leitura. Eu ouso dizer que eu gosto mais de incentivar meus alunos a aprender a escreverem melhor pela leitura do que pelas regras. As regras as pessoas querem decorar, as pessoas acham chato, não conseguem, às vezes decora para uma prova e esquece. E quando você lê pelo prazer de ler, escolha algo que você goste. Ler pelo prazer de ler, você vai ali absorver o conhecimento de ortografia, de pontuação, de estilo de escrita sem nem perceber, tá? O que eu sempre destaco para você ler, para melhorar a escrita, evitar histórias em quadrinhos ou coisas relacionadas ao humor que podem ter erros propositais. Então, a gente não quer aprender a escrever errado com a leitura, e sim a escrever certo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo falando algumas atividades práticas básicas que vocês podem fazer para exercitar a escrita, coisas simples do dia a dia que vocês podem exercitar e até, quem sabe, se divertir fazendo. Mas essa eram as dicas, né? Eram as dicas que eu queria trazer para vocês. E a principal, não tenha dúvida, é a leitura. O hábito da leitura transforma vidas, além de a gente aprender cada vez mais sobre diversas coisas. Escolha um tema que você goste e comece a sua leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se quiser sugerir novos vídeos também, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler com todo carinho e vou produzir os novos vídeos para vocês. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.